4 de maio, terça-feira, e hoje tivemos um, digamos, mini crash na bolsa, afetou todos os índices, apesar que o Dow Jones ainda terminou positivo. Em termos de heatmap, como podem ver, tivemos várias vermelhas. Este é o heatmap das 500 maiores do Standard Poor's. Todas as tecnológicas estiveram no vermelho, as fintech também. Eu creio que os bancos, quando eu fiz o vídeo das nacionais, estavam ligeiramente positivos, terminaram a subir 1% e, ao contrário, o setor da energia estava positivo 1% e ficou só ligeiramente positivo. Esta é a ideia que eu tenho. Sinceramente, não me recordo. Em termos de setores, a tecnologia e os serviços de comunicação continuam a estar no fundo da tabela. Antes de passar à análise dos índices, este é o suposto motivo. Eu não digo que isto seja um motivo, mas uma justificação, nem sequer tem justificação, que foi a secretária do Tesouro, Yellen. Basicamente, numa entrevista que lhe fizeram, perguntarem se acerca das taxas de juro, hum, em que ela disse que, havendo uma recuperação, e que aparentemente parece ser uma recuperação forte, não só a nível de emprego e afim da economia, que derivado do plano de investimento do Biden, ou seja, tem um plano parecido com o nosso de resiliência. É um plano a 10 anos de 4 trilhões de dólares, que já deu origem à tal questão de que vai haver aumento de impostos sobre as mais-valias financeiras, assim como a alteração de sistema de impostos no imobiliário. Mas perguntar-lhe então, se isso tudo retomar, e para financiar esse plano, o que é que se vai ter que fazer? E ela disse: aumentar as taxas de juros. E se a inflação aumentar ou persistir, porque o aumento vai ser um facto, é um dado adquirido, mas se persistir para além do segundo trimestre, ela voltou a mencionar aumento da taxa de juro. E o que é que aconteceu? Os índices basicamente caíram todos na abertura. Na realidade, eles caíram antes. Eu vou-vos tentar mostrar. Eu prefiro mostrar na questões das ações, mas eu creio que vos posso mostrar aqui a mini S&P, que eu não sei qual é o ticker correto. Futuro SP. Eu não sei qual é o ticker. Eu creio que é S. É S. E escolhemos o primeiro. Mas se eu colocar. Isto basicamente é os futuros do Standard Poor's. E se eu colocar aqui a 1 minuto e viermos para. Ora, isto está no horário americano. Basicamente temos 6 horas de diferença. A abertura da bolsa coincide aqui, mas a queda, que foi aquela que eu vi mais ou menos ao meio-dia, foi esta. Eu vi esta queda, durante o almoço ainda acompanhei, vi, recuperou, não deve ser nada, mas este foi o primeiro aviso e depois houve o sell-off. Isto basicamente foi o que aconteceu e que vocês podem acompanhar. Eu já agora vou adicionar aqui ES1. Vou meter aqui, porque ficamos aqui com os futuros que de certa forma interessa acompanhar. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que o comportamento de hoje não é que fosse, digamos, um dado adquirido que ia acontecer,
mas já tínhamos falado sobre isso anteriormente, ah, principalmente devido ao comportamento das ações. Eu mencionei, porque eu recordo deste dia, ah, que era o vídeo da explicação do Biden, em que eu falei inicialmente, atenção, o Standard Poor's costuma ter esta tendência, em maio pode cair, sobrepondo o comportamento. Maio tem correções, claro que ninguém consegue garantir que isto vai ser a papel químico. Mesmo hoje, eu não consigo garantir que isto vai ser a papel químico, mas desde então eu tenho focado sobre este gráfico, tenho focado sobre o tema, ao ponto que no sábado, basicamente, não fiz o vídeo da apresentação do resumo do portfólio das ações que eu tenho feito, para substituir por um vídeo sobre o sell-off em maio. No entanto, eu dou sempre as duas perspectivas. Está garantido que vai haver? Não, mas existe uma grande probabilidade. Sim, existem meses positivos em maio? Sim. Mas o facto é que as condições hoje indicam mesmo que vai haver este tipo de jogada. hum, e mesmo este tipo de vela pode ser enganadora. Facto que foram rejeitados valores mais baixos, mas eu volto a dizer, estamos muito afastados da moving average a 50 períodos. Em todo caso, o comportamento foi basicamente aquilo que se chama um cup, ou seja, um rounding bottom em que ela caiu e basicamente ao final do dia subiu. No Standard Poor's não ficou positivo, caiu 0,67. Dow Jones ainda ficou positivo. O que eu acho engraçado é que eu creio que o setor que mais tem subido do Dow Jones até é o do carvão. As commodities têm estado literalmente em alta. Dizem que quem seguir o cobre basicamente consegue prever as quedas que vão existir nos mercados. Mas Dow Jones está a lateralizar e está positivo. Para já é o índice que está mais forte, por outro lado, o mais fraco, setor tecnológico, ou seja, parece-me que estamos a apanhar aqui com uma correção e uma mudança de setor ao mesmo tempo. Isto já aconteceu, salvo erro, aqui no início de março, desde fevereiro até o início de março, em que houve esta passagem, e vocês podem comparar que este período, por norma, coincidiu com um aumento em todas as chamadas ações cíclicas ou de valor, o setor da energia, bancos, e aquilo que chamam os consumers cíclicos, ou seja, as targets, os sonais da vida, elas subiram e a tecnologia caiu e literalmente é o que está a acontecer. E a EDP Renováveis, por muito que custe a acreditar, mas a EDP Renováveis segue o setor tecnológico cai, a EDP Renováveis cai, setor tecnológico sobe, a EDP Renováveis sobe. Para já temos aqui uma gap, apesar de termos quebrado o suporte da Moving Average a 50 períodos, fechamos acima, ou seja, vamos voltar a ter suporte. Eu só espero é que realmente ela sirva como suporte e não como foi hoje, que isto teve muito difícil. Já o Russell, como podem ver, também a cair 1%. Aqui, neste caso, ganhou aqui suporte. Esta vela demonstra indecisão apesar da queda. Basicamente é um setor que tem estado sempre em queda. Vamos ver como é que se comporta nos próximos dias. O dólar melhorou. Basicamente, neste momento, está ao nível da
a abertura do dia anterior, ou seja, está aqui nesta barreira. Vamos ver qual é o comportamento, porque por norma aquilo que acontece é se o dólar aumenta, as ações caem. Isto é, não é um facto, mas é o comportamento normal. Um dólar forte faz com que as ações percam valor, percam interesse, porque custa mais dinheiro a ter dólar, digamos assim. Uh, Fica mais um elemento para o futuro. Mas o Tesouro hoje subiu ligeiramente. uh, Quer dizer, isto tudo começou porque as taxas de juros podem aumentar e o Tesouro fica assim, sobe ligeiramente, menos do que ontem. E ontem creio que houve leilão, mas foi dos prazos mais baixos e os preços até baixaram. Mas, enfim, hoje está a subir ligeiramente. hum, É expectável que continue a subir, desde que seja com, assim como tem sido aqui, não há grande drama. Bitcoin, dizem que a Bitcoin está a acompanhar o comportamento do Standard Poor's e de facto, tirando aqui esta nuance que foi a entrada daquele IPO, eu já não me recordo, que nem foi um IPO, foi um direct listing, mas eu já não me recordo o nome da plataforma, da bolsa de criptos. Mas ela entrou a $350, já esteve nos 280. A ARK está muito propensa e acho que já tem 500 milhões de dólares investidos. Um, mas para já, se está a seguir o Standard Poor's, esta correção tem mais a ver com isso do que a fraqueza. Portanto, não se esqueça, tem muitos institucionais investidos neste momento, mas o facto de se ter muitos institucionais é que eles também podem começar a fazer a sua especulação. Não vai ser só uma questão de os retalhos querer fazer ganhos. Mas para já está bearish. Vai ter aqui amanhã provavelmente o suporte nos $52 mil. Algo que eu queria vos mostrar, mas não encontrei, é, digamos, o inflow e outflow do fundo de investimento da ARC. Isto porque eu li uma notícia, mas já não me recordo qual foi o website que eu apanhei essa notícia. Uh, em que tem havido uma saída muito grande de capitais dos fundos de investimento. E a ARC, como é muito transparente, costuma partilhar essa informação, mas lá está, a saída de capitais significa o quê? Significa que estão a arranjar liquidez para comprar nos bottoms. Portanto, o facto de estarmos hoje com uma ligeira recuperação ao final do dia poderá não ter grande significado. Análise aqui rápida do Twitter, uma queda ligeira hoje, praticamente o volume foi, quer dizer, ao nível de há 2 dias atrás, mas nada assim de especial, 30 milhões, um decréscimo praticamente de 60%, está ao nível, não, também está ao dobro dos dias anteriores. O Twitter continua o seu sell-off, um, está aqui entalado entre os 55 e os 54. Esperemos que não perca, porque senão 24 será, os 48 serão o suporte seguinte. Já o Snap, eu já tinha avisado ontem, isto está bearish, não há dúvida nenhuma, ultrapassou aqui esta linha de Fibonacci dos 50%. Um, Ela poderá continuar a cair até aqui, pelo que quem não estiver dentro, um, basicamente não entre, não é por amanhã temos uma vela verde que o panorama muda. Não se esqueçam que as quedas saudáveis têm velas verdes, ou seja, ligeiras subidas. Para já não é uma ação apetecível. A NIO hoje caiu 4%.
Hum, Daqui a 2 dias ou 3 faz a apresentação do seu plano de expansão para a Noruega. Em março, o Fundo Soberano da Noruega, e deve ter sido por aqui, comprou ações da NIO. Hum, Apesar de haver essas notícias, ela continua a cair, digamos que desde a apresentação de resultados, passou dos 41 para os 37, 38. O comportamento delas foi todo igual, umas mais do que outras acabaram mesmo quase que a eliminar as perdas, mas todas fizeram este comportamento. Por isso é que eu desconfio que a correção pode não ter terminado por aqui. Em termos de suporte, o grande problema é este: o suporte mais forte da NIO é $35, a resistência mais forte está aqui nos 39,58, muito próximo dos $40. Esperemos que ela comece a fazer uma recuperação já em termos de volume praticamente igual, e o RSI está a apontar para baixo. A Palantir, as velas vão ser praticamente todas iguais, ou seja, temos aqui quase um Hangman ou um Hammer. hum, Estas velas são bullish, normalmente indicam inversão, mas tendo em conta o panorama que nós conhecemos, poderá não significar nada. Neste momento, o volume e a indicação que nós temos é que o volume aumentou 60 milhões de ações. Até que ponto é que houve um sell-off é difícil de dizer. Em termos de suporte, perdemos aqui um suporte importante dos $22, onde ela se poderá movimentar hoje, faço a mínima ideia. Ou seja, tivemos aqui um sell-off que é onde concentrou a maior parte do volume, e depois um volume menor levou-a para cima. Em termos bullish, quebrar aqui os 21,90, fechar aqui próximo dos 22,50. Bearish, quebrar o suporte dos $21 e vir em direção aos 20. A Apple teve a pior performance, sem dúvida, caiu 4%, ela teve aqui 5%. Realmente foi uma pressão de venda terrível. Eu não comprei, a minha posição na Apple está fechada. Eu tive a oportunidade de vender e lá está, eu tenho mencionado isto. Eu tenho a oportunidade de vender e não tenho aproveitado aquilo que eu partilho convosco, que também estou a partilhar comigo, e por isso é que eu tenho interesse em fazer estas análises, em que eu já tinha dito, a Apple tem um histórico de fazer sell-off na apresentação de resultados. Como ela estava aqui sem subir, acreditei, ok, vai subir, deixa-me ficar. Ela subiu, caiu isto tudo e eu depois fiquei naquela, oh, não vendi nos 136, também não é nos 133 que vendo. Daqui para aqui representa sensivelmente, são $3, são menos de $1000 no meu portfólio, mas à custa destes $1000, agora estou praticamente nos zero. O meu custo médio está nos 126,60. Uh, Paciência, como diz o outro. Vamos ficar à espera de melhores dias. No entanto, algo que é importante é que as pessoas tenham consciência que a maior defesa, concentração na Apple está aqui entre os 100 e os $114. Isto é uma possibilidade. Eu, neste momento, estou à espera de melhores dias para ver o que é que vou fazer, sabendo que já fiz as neiras de não ter seguido as minhas indicações, mas paciência. Neste momento a Apple está bearish, não há dúvida nenhuma, preencheu o gap que tínhamos aqui, ignorou a moving average, não fez suporte nenhum, foi sempre a cair. O volume está bastante elevado. Eu sinceramente espero que os fundos já tenham saído. A Apple vai ter 80 bilhões, salvo erro, que foi aquilo que apresentaram nos earnings de buyback de ações. Isso, por norma, segura o preço das ações.
vamos ver, porque neste momento está bearish, não há dúvida nenhuma. O mais certo é amanhã fazer aquilo que a EDP Renováveis fez, que é uma vela verde aqui e depois no dia a seguir outro sell-off. Ahm, mas para já voltar aqui aos 128, 129 e aproximar-se dos 130 é o outro ponto de resistência. Suporte temos nos 127, de 125 a 124 será o outro suporte mais direto. FCL, esta vela está errada. Ela hoje, vocês podem olhar aqui para o canto superior esquerdo, ela caiu 4%, por isso esta vela está errada, não sei porque é que está a fazer isto. Ela fechou nos 8,65, disso eu tenho quase a certeza. Ora, FCL 8,65. Está bearish, esperemos que o suporte aqui seja real. A última vez que tocou aqui inverteu com força, mas aqui havia notícias positivas. Neste momento não há notícias nenhumas. É a zona onde tem maior concentração de ações. Abaixo disso, só os $2. Para já é isto. Não temos mais indicação nenhuma a não ser o volume aumentou. Aqui está verde, mas é vermelho. Os earnings ainda falta muito. Sinceramente, se ela não tiver boas notícias, não sei como é que ela se vai aguentar. Em termos de subida, 9,29. Em termos de descida, vir aos 8,19 e ficar por aqui. A AMD, ela hoje caiu, não, ela subiu 0,08%. Vamos só confirmar aqui rapidamente. Eu acho que a percentagem está certa, a vela é que não. 0,08% de subida, ou seja, isso seria basicamente um mini doge, mini martelo. Ela ainda veio aqui aos 77. Não se deixem enganar. Poderá ser sim uma vela de inversão, a cor pouco importa, aqui o que importa mesmo é o que ela representa. De forma isolada, não havendo sell-off, estando tudo em condições normais, eu diria, este é o momento que ela vai inverter. Neste momento eu não sei, eu não consigo dizer isso. A análise técnica não permite isso, porque nós sabemos que os dados exteriores que temos é que está a haver um sell-off tecnológico, os QQQs estão a perder valor, poderá acontecer a inversão, poderá não acontecer. Não há nada, o RSI nem sequer está oversold. Está-se a formar aqui, não tem nenhuma divergência. Está bearish, não posso dizer que ela vai aumentar, mas caso o faça, resistência nos $79, nos 76,50 até aos 80. Caso ela faça venda, suporte nos 77,93. Como veem, tem sido forte resistência, até de suporte nem tem ajudado muito. Suporte nos 76,22. Quebrando isso, vem aqui aos 73, praticamente garantido. Quer dizer, tem aqui um suporte nos 75, que eu até posso colocá-lo aqui. Ficamos já com pelo menos mais uma linha de suporte, mas ela aproximando-se muito, isto serve como imã e vai puxá-lo. Tesla. Tesla hoje teve um comportamento igual a todas as outras. Eu já saí da Tesla no meu portfólio a longo prazo, eu saí, salvo erro, no 665 e saí porque já saí tarde. A Tesla tem um problema que é ela gosta muito dos $660, mas normalmente se fica aqui muito tempo ela vem aos 600. E digamos que daqui até aqui são $50, de onde eu comprei dos 709 também são basicamente $50. Eu vou ficar a perder 100 ou vou cumprir com um plano que eu devia ter cumprido já antes, e sair e entrar quando ela cair. Foi isso que eu pensei. Eu basicamente saí dela
por volta das 2h40, algo assim. Ou seja, foi pouco após a abertura do mercado, porque ela só estava a cair e, ela ainda chegou aqui aos 657, mas também não foi por isso que eu vendi porque ela estava a cair e, ela perdendo esta zona, ela vem aos 600, 550, é, digamos, eu não quero estar a segurar o saco, de facto, fiz uma perda de $400, hum, 10 ações a perder 40 e poucos dólares é o que é, mas é consciente porque a Apple está em queda, a NIO está em queda, a Tesla está em queda. Eu ontem, creio que foi ontem, vamos aqui ver. hum, Foi aqui com o Ricardo que ele deu aqui a indicação do porquê é que poderia estar a cair. O vídeo basicamente fala sobre os chips, em que a TSM, que é em Taiwan, e basicamente a China é onde estão concentrados os maiores fabricantes de chips. Uma informação que ele dá errada, é que a AMD fabrica chips, não é verdade. A AMD subcontrata chips e já subcontrata há muitos anos e por isso é que tem muitos melhores resultados que a Intel. Essa sim fabrica chips, passou parte dessa produção para a China, começou também a subcontratar da TSM, hum, mas agora com este plano do Biden quer aproveitar-se, né, capital gratuito e construir fábricas nos Estados Unidos, mas os fabricantes estão na China realmente desde janeiro que tem havido, e não é bem desde janeiro, foi desde outubro, que tem havido problemas, porque os chips e o vídeo foi útil por isso. Eu não sabia que estava relacionado com a seca, ah, mas os chips parece que consomem muita água e as secas basicamente pronto, reduziram a capacidade produtiva, por isso é que está a haver falha. No entanto, tal qual como eu digo aqui, eu vou explicar um pouco, a NIO, ou seja, todas as chinesas, Li Auto, Xpeng, todas as chinesas, desde o ano passado, que estão a fazer encomendas em dobro. Eles sabem que não vão receber o dobro dos chips, ou seja, a encomenda na totalidade, por isso estão a fazer em dobro. Porquê? Porque eles produzem poucos carros. E quem produz poucos carros normalmente é considerado Tier 2 ou Tier 3. Vejam a Tesla, uh, ela produziu quantos este ano? Não chegou a 1 milhão, né? Foram 500 e tal mil, 700, não sei. A Li Auto, no espaço de um ano, 100 mil carros. Eles realmente são um tier mais baixo, então aquilo que fazem é desenhar os próprios chips, subcontratar a produção dos chips. Os chineses fazem as encomendas em dobro, a Tesla fez algo que a Ford não fez, a GM não fez, a Peugeot não fez, a Volkswagen não fez, que foi, e já faz há muito tempo, que é desenham os próprios chips e em janeiro, salvo erro, foi em janeiro, assinou um contrato, por exemplo, com a Samsung, ou seja, começou a diversificar fornecedores um, para colmatar este problema da falta de chips, desenhou novos chips, porque eu creio que a produção da Samsung é de 5 nanómetros, ou seja, tipo a dos telemóveis, dos chipsets, e aquilo que a Tesla tinha era de 15. Então desenhou novos chips, subcontratou e com isso está a restringir a falta de chips. Claro que depois também fez o mesmo que a Apple fez, que modelos que não têm grande saída, eles descontinuam. Ou seja, a Apple deixou de vender um modelo qualquer da iPads, ah, basicamente diz que está sold out, e a Tesla fez o mesmo a certos modelos. Eu recordo-me que eu creio que é o Model 3 Plaid ou o Extended Plus, ou lá o que é, que está sold out, aumentou preços,
aumentando preços, o que é que se faz? Diminui-se a procura, e isso é uma forma de minimizar. Claro que a Apple também acaba por tomar o mesmo tipo de atitude, porque basicamente constrange a oferta. Vamos dizer, eu creio que o iPhone que mais vendeu foi um mini, mas metendo menos iPhones minis, acaba por empurrar os clientes para os iPhones normais. Em todo caso, são as empresas que estão melhor posicionadas para fazer face à falta de chips, são as empresas que já apanharam. Foi esse o motivo das quedas em fevereiro, das quedas em março, é porque eram as faltas de chips. Em, a NIO teve, creio eu, 5 dias numa das fábricas, só numa das fábricas esteve parada. A Tesla também teve paragens nos Estados Unidos de uma semana, mas vejam, outlook que deram após a apresentação de resultados, aumento de produção e de vendas. Foi esse o outlook que deram. O que é que a Ford fez? A Ford disse que vai baixar a produção para metade no segundo trimestre. No entanto, a Ford subiu 2% na segunda-feira. Hoje, por acaso, nem sei como é que ficou, mas podemos ver aqui rapidamente. É só ter aqui um F. Hoje caiu ligeiramente. Mas vejo, a notícia, creio que foi de domingo, e o que é que ela faz na segunda-feira? Ela subiu 2%. Não sei porque é que está aqui a aparecer 0,78, mas ela subiu 2% e é estranho. E no dia a seguir só cai um bocadinho. A Ford basicamente disse que vendeu os carros todos que tem, não consegue repor estoque com a rapidez que estava a fazer antes. Os stands automóveis basicamente aceitam as encomendas, estão a dar prazos de entrega mais dilatados, não têm estoque, ou seja, aqueles veículos que as compravam para ficar nas montras não têm, está tudo a ser vendido, mas o facto é que a Ford vai produzir menos veículos. E o que é que acontece hoje? Uma queda de menos 1,89. É estranho. No mínimo, é estranho. Ahm, eu não vos consigo explicar porque é que o mercado se comporta assim. O que eu vos consigo dizer é que realmente a Tesla vende menos veículos que a Ford, vale muito mais do que a Ford. A Tesla não é só veículos, a Tesla tem o setor energético, vende powerwalls e telhados solares, fotovoltaicos. A Tesla tem software de self-driving, a Ford não tem. Uh, a Tesla tem o Starlink, que é os satélites que metem lá em cima com a história da internet e que basicamente tem sido essa o grande argumento de que o self-driving deles vai ser dos melhores por causa dos dados recolhidos, mas o comportamento é este e eu não sei o que vos dizer. Esse foi o motivo que eu saí, porque a Tesla, o suporte está aqui, $600, perdendo, vem para os 550, perdendo, vem para os 400. Isto é algo que é possível, não tenham dúvidas, tudo é possível. É possível ela falir, ela já teve para falir, ofereceu-se à Apple e hoje a Apple anda à procura de uma empresa para investir. Uh, honestamente, não sei por onde é que a Tesla vai. A vela em si é bullish em termos de volume, ligeiro aumento, em termos de potenciais subidas, ultrapassar aqui o suporte, a resistência agora dos 677, dos 691, ultrapassando aqui a moving average também e fixar-se dentro da nuvem. Já em termos de queda, perdendo aqui o suporte de 645, poderá começar a fazer o caminho para os $600. É isto, espero que tenham gostado. Tentei fazer o vídeo o mais curto possível, já vi que vai em 30 minutos. Peço desculpa. Até amanhã.